O processo atencional guiado, que a gente voluntário pra gente fazer alguma coisa, ele de fato quase que se confunde com motivação. Ele não só se confunde com a motivação. Ele tem motivação envolvida. Ele tem motivação. E é por isso que talvez num processo de transtorno do déficit de atenção, por exemplo, no TDAH, uma das vias neurobiológicas que estão deficitárias, isso já é bastante demonstrado e um dado bastante robusto, são vias que envolvem o neurotransmissor da motivação, que é a dopamina. Mas em especial a dopamina frontal. O que acontece no TDAH, no cérebro de um TDAH? Cara, a primeira coisa é que TDAH, como toda nosologia psiquiátrica, ela é um balaio, um grande balaio que envolve muitas coisas, né? Eu diria de certa maneira assim que o cérebro ele tem menos capacidade para retardar a recompensa. Ele precisa de mais recompensas imediatas, ou seja, ele precisa de certa forma estar buscando no ambiente uma série de recursos que aumentem a liberação de dopamina nele. Essa liberação de dopamina, essa busca por essa liberação de dopamina, ela ocorre porque a gente acredita que tem um nível de dopamina ótimo no cérebro que a gente chama de dopamina tônica. Essa quantidade de dopamina ótima no cérebro, não só de dopamina, mas de noradrenalina também, ela de certa forma estaria ligado à atividade de dois neuroreceptores específicos, um noradrenérgico, que é os alfa-2A, e um dopaminérgico, que é o D1. O tônus dopaminérgico e o tônus noradrenérgico adequado, ele vai fazer duas coisas. Manter o teu córtex pré-frontal ativo e a dopamina vai manter ele direcionado, né? Então, os receptores alfa-2A, eles são receptores excitatórios. Eles vão despolarizar os neurônios. Eles modulam a atividade dos neurônios e deixam eles mais ou menos despolarizados. A dopamina, como você bem sabe, geralmente ela tem um papel hiperpolarizante, ou seja, ela diminui a atividade dos neurônios, né? Ela é inibitória, tanto na substância nigra, quanto no infundíbulo, todos esses circuitos, a dopamina vai ter um papel inibitório, certo? Então o que acontece? Essa dopamina, ela sintoniza para tirar o ruído. Então eu ativei o meu córtex pré-frontal e diminui o ruído, certo? Então a combinação desses dois neurotransmissores, ela é muito importante, né? E aí se você tem uma alteração, por exemplo, vamos dizer que a dopamina esteja mais baixa, o que acontece? Muito ruído. Então você fica altamente distraído. Tô aqui falando contigo, daqui a pouco tô mexendo aqui, olhando para lá, balançando a cadeira. Então a ideia que a gente tem é de efetivamente que a gente precisa um equilíbrio entre esses dois neurotransmissores. Depois, se a gente for ver a medicação, as medicações usadas no TDAH, elas têm efetivamente esse objetivo, né? Seja o metilfenidato, a ritalina ou as metanfetaminas, né? A dextroanfetamina, a levoanfetamina e outros medicamentos. É curioso porque você dá um psicoestimulante para um TDAH, né? Contraditório, porque o cara já tá hiperativo e você vai dar um psicoestimulante. Só que, na verdade, o psicoestimulante ele tá aumentando a efetividade do freio. Isso, né? Isso. E galera... aí porque é em baixa quantidade. Porque o psicoestimulante, em especial a dextroanfetamina, né, o que ela faz? Assim como a ritalina, ela inibe as bombas de recaptação de noradrenalina e dopamina. Às vezes mais de dopamina, às vezes mais de noradrenalina, vai depender aí da formulação. Mas, em geral, o alvo é a dopamina, certo? Só que, em baixas doses, os psicoestimulantes, eles não são integrados para o citoplasma dos neurônios dopaminérgicos. Porque quando a anfetamina ela é liberada, quando ela é internalizada dentro do citoplasma dos neurônios dopaminérgicos, lá dentro ela vai inibir também a recaptação dos neurotransmissores para dentro da vesícula sináptica. Então eles vão se acumular no citoplasma da célula e extravasar para a fenda sináptica e aí vão produzir a hiperestimulação. Entendi. E aí eles vão ativar os receptores D2 do núcleo de Accumbens. Um paciente que toma psicoestimulante sem indicação. Isso. Inclusive, no episódio passado que o pessoal tá assistindo aí do professor Rui, ele comentou que um paciente com TDAH, ele tem mais bombas de recaptação de dopamina. Isso. É por isso que você tem que inibir. Isso. Só que na medida que uma pessoa que tá aí e toma Ritalina e Venvance para aumentar a performance, pode acontecer isso. Vai internalizar e depois extravasa a dopamina pra fenda e você começa a ficar ansioso ou ansioso ou começa a dar barato. Em altas doses. Uma alta dose para alguém que
não tem TDAH é a dose comercial. Exatamente. É a dose porque não tem recaptador, exatamente. Né? Então, o que acontece, né, cara? Nesse caso, esse extravasamento da dopamina vai ativar os receptores D2, principalmente do núcleo de Accumbens, e aí vai produzir o prazer. E aí vira droga de abuso. Mas isso acontece principalmente com altas doses de anfetamina, por exemplo, como a gente tem nas drogas baseadas em anfetamina, né? Ou cocaína, certo? Nos psicoestimulantes, a dose é segura. Ela não é uma quantidade tão grande que a captação dela vai acumular a dopamina citoplasmática. Então, ela é uma dose segura. A manutenção dessa dose estável vai fazer com que o funcionamento melhore muito. E é muito interessante isso que você falou, porque é isso mesmo. Se você é uma pessoa que teoricamente não tem TDAH e toma isso, existe uma probabilidade muito grande de você ficar ansioso, certo? Mas num paciente com TDAH, ele vai ficar calmo. Ele vai ficar calmo. Cara, minha ansiedade acabou, certo? E isso é uma coisa interessante também, porque as pessoas confundem ansiedade. Tem dois tipos de ansiedade. E ansiedade, obviamente, a gente sabe que tem a ver com expectativas ruins ou boas. Então, a gente tem dois tipos de ansiedade. Uma por reforço positivo e a outra por reforço negativo, né? Uma é o que eu chamo de ansiedade catastrofizadora. Ai, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, eu vou me ferrar, eu sou um bosta. Né? E a outra, cara, preciso fazer isso, preciso alcançar isso, preciso conseguir isso. Puta, eu quero que chegue logo esse tempo, certo? Então, são dois sistemas que nós identificamos como ansiedade, mas que tem valor adaptativo diferente, né? Um te move para busca, outro te move para evitação, certo? Então, muitos pacientes com TDAH vão reclamar de ansiedade. É importante avaliar e entender que tipo de ansiedade é essa. Qual que é a mais comum no paciente com TDAH? Com TDAH sempre essa ansiedade por reforço positivo. Por querer mais. Querer mais. Performar, isso, performar por tempo, quer que as coisas aconteçam rápido, tem dificuldade de esperar. É por isso que, por exemplo, o cara pega um livro e ele muitas vezes não consegue ler uma página porque ele já quer que termine o livro ou liga pro consegue amigo. ler uma página, não consegue ler um parágrafo. Pela essa inquietação de querer logo o reforço. Isso. Então, assim, de uma certa maneira, a ideia que a gente trabalha em relação ao TDAH, né, é efetivamente regular esse sistema, né? E aí a gente pode regular esse sistema farmacologicamente, mas a gente também pode ter uma série de recursos ambientais que a gente usa para regular isso. Por exemplo, com crianças a gente usa muito economias de fichas. Economia de fichas é um sistema de reforçamento parcial. O que a gente faz? A gente cria uma série de tarefas ou objetivos para a criança que ela tem que atingir no seu dia a dia ou na escola, onde for. Cada vez que ela atinge, ela ganha uma ficha. A ficha vale um ponto, ela acumula as fichas e depois troca por algum tipo de vantagem. Qual é o objetivo disso? É, de certa forma, acostumar a criança a fazer retardo de reforçamento, né? O que a gente faz? A ficha, como ela entra numa operação estabelecedora, ela ganha valor. E ela ganha valor de reforço. Então, quando a criança recebe a ficha, ela tem uma dopaminazinha ali e aí ela consegue continuar se engajando no comportamento, né? Então na verdade a gente usa liberações fásicas para manter um nível de dopamina que possa promover a manutenção da atenção desse indivíduo. E a dopamina ela é um neuromodulador altamente neuroplástico, então consequentemente a intervenção quanto mais cedo, pelo fato, até abrindo já essa pergunta, daquelas janelas de oportunidade que você havia comentado, isso pode ser explicado agora, nessas janelas de oportunidade, um tratamento quando inserido tende a ter um melhor prognóstico. Isso não só no TDAH, né? Qualquer transtorno de saúde mental. Inclusive, a gente tem alguns dados apontando que o tratamento de TDAH farmacológico pode ter um ótimo prognóstico na vida adulta. Ou seja, o cara que foi tratado com psicoestimulantes adequadamente na infância, ele pode chegar na idade adulta sem o TDAH. O Rui comentou que até é altamente protetor contra o desenvolvimento de adicção em alguma outra coisa na adolescência. Sim. Porque se você trata ali, digamos que lá no futuro ele não precisa buscar aquilo num cigarro, no álcool. O Goldberg fala isso, né? Que a gente vai ver muito mais pessoas adictas com TDAH. E boa parte dessa adicção está muito ligada à automedicação, certo? Então ela precisa dar aquela levantadinha e fumar o cigarrinho para ter um pouquinho de dopamina para poder sentar de novo. Exato. E ir lá pegar o cafezinho para aquele estímulo de dopamina para ela conseguir trabalhar um pouquinho mais, né? Então é muito comum a gente ter pessoas que têm TDAH e envolvimento com substâncias, né?